A gente volta ao noticiário político aqui no Brasil. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União a LDO, a lei que estabelece regras para o orçamento de 2024. Vamos ao vivo então a Brasília. A Luciana Verdonin já está por aqui trazendo ao vivo para a gente as informações. Bom dia, Luciana. Teve algum veto do presidente Lula? Bom dia, Vitor, Lívia, bom dia a todos. Foram vários vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é como se fosse um pré-orçamento geral da União. Define como deve ser as regras que vão ser definidas na proposta orçamentária. E proposta que devia ter sido aprovada em julho do ano passado. A gente falou muito disso, que estava tudo atrasado no Congresso Nacional. Só foi aprovado no final do ano o texto da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Logo depois foi aprovado o Orçamento Geral da União, por isso a expectativa é de que o governo tente mudar também regras que foram definidas pelo orçamento. Na LDO foram vários vetos, o texto tem 73 páginas, o presidente, por exemplo, vetou um artigo que definia que as chamadas emendas impositivas, que são aquelas de pagamento obrigatório a deputados e senadores, elas deveriam ser quitadas, elas deveriam ser empenhadas 30 dias após a divulgação da proposta. O presidente vetou isso, vetou também a obrigatoriedade do governo federal repassar a estados e municípios recursos, para assistência social, para a saúde, ainda no primeiro semestre de cada ano. Foi motivo de um outro veto aqui da presidência da República. O presidente justifica o seguinte, que o prazo estipulado pelo Congresso Nacional dificultaria as finanças públicas com impacto potencial na eficiência, eficácia e também efetividade da administração pública. O presidente justificou também que a questão envolvendo os recursos é muito cautelosa, é muito delicada, por isso é preciso uma atenção maior do governo federal, do Ministério da Fazenda. Um outro veto que foi feito pelo governo na Lei de Diretrizes Orçamentárias é um trecho da lei que impediria repasses de recursos que ferem as chamadas políticas tradicionais. O que significa isso? Isso deu muita polêmica quando a proposta foi discutida no próprio Congresso, foi aprovada, mas foi vetada agora aqui pelo Palácio do Planalto. O trecho proibiu o governo de gastar recursos para incentivo ou financiamento de invasão ou ocupação de propriedades rurais privadas, influência de crianças e adolescentes a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico, ações para desconstruir, diminuir ou extinguir o conceito de família tradicional, cirurgia em crianças e adolescentes para mudança de sexo e realização de abortos fora daquelas regras legais. Qual que é a justificativa do veto? É que não há gastos previstos no Orçamento Geral da União nesse sentido. Foi feito um outro veto também aqui pela Presidência da República ao uso de recursos da União, do Fundo de Manutenção da Educação Básica, para pagar despesas de transporte, alimentação e uniforme escolar. Isso também não pode. E a possibilidade de destinação de recursos para construção, ampliação ou conclusão de obras e entidades privadas sem fins lucrativos. Com relação ao PAC, os recursos do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, estão mantidos, isso está ok. Mas o governo vetou um artigo da LDO que definia que um mínimo de 30% desses recursos deveriam ser utilizados para o Minha Casa Minha Vida em cidades com até 50 mil habitantes. Isso foi vetado, cortado pelo Ministério da Fazenda. A proposta está divulgada no Diário Oficial de hoje. Perfeito. Certamente teremos repercussões, ao longo do dia dessa decisão do presidente Lula, desses vetos feitos pelo presidente. A gente vai seguir acompanhando. Valeu, Luciana. Bom trabalho por aí. A gente volta a conversar ao longo do Jornal da Manhã de hoje.